graça e a paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Vamos hoje para mais uma aula, da lição bíblica do segundo trimestre de 2020. Lição que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Temos tido lições gloriosas. Hoje, a lição de número 7. As irmãs peguem sua lição para acompanhar, caneta, papel para rascunhar. Essas lições elas têm nos instruído muito, acerca de tudo que tem acontecido nesses últimos dias. Então, essa lição 7, ela tem como tema: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Essa passagem encontra-se em Efésios 2, versículo 14. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz de Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Essa lição de hoje, ela vai nos ensinar bastante, a melhorarmos como pessoas. Não vou fazer a leitura bíblica em classe para a gente não tomar muito tempo, mas a leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Efésios 2, do 14 ao 19. Essa lição ela tem como objetivo geral conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos e criou um, que é a igreja. Nos objetivos específicos, nós veremos no tópico 1 sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Nos 2, nós vamos explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E no 3, nós vamos evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Vamos lá para a introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu no capítulo 2, 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, que é a expressão mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação do gentio. É como se ele dissesse assim: antigamente viviam perdidos no pecado, mas agora, essa é a expressão adversativa que ele utilizou para mostrar a mudança, de estado dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Lá em Efésios 2,13 ele diz assim: vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição estudaremos os desdobramentos dessa mudança, dos gentios. Vamos lá para o tópico 1. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O subtópico 1.1 diz assim: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Eu vou pegar aqui só para ver se as irmãs vão conseguir ver essa imagem aqui, ó. Não sei se tá bem nítido, mas essa parte aqui, é o templo, é Jerusalém com seus muros. Essa parte aqui é o santuário, mas havia um muro que separava o santuário
onde os judeus tinham acesso, e aqui nesse pátio, só os gentios eles só eram permitidos chegar nesse pátio aqui. Então, não adentravam ao templo. O templo era reservado para os judeus. Vamos lá voltar aqui. Certo? Então, havia essa separação, né? Havia essa separação. Os judeus, ali aquele templo, era exclusivo para eles, né? Essa parede realmente ela existia para impedir que qualquer gentio adentrasse ao templo. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, né? Deixa eu ajeitar aqui essa câmera. Israelitas, ajude-nos. Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele faz entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Essa passagem é um texto lá de Atos 21, versículo 28. Foi quando Paulo ele foi acusado, né, porque ele vinha, a gente até leu, acho que na segunda-feira, na leitura diária sobre isso. Então, Paulo foi acusado e preso. Vamos lá para o subtópico 1.2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada essa parede. Ele diz assim em Efésios 2, o 14, a parte B. A parede de separação que estava no meio, né? Essa parede, ela fora derrubada por Cristo. Essa barreira era tanto literal, né, como também espiritual, né? Ela existia fisicamente, mas também espiritualmente havia uma barreira entre gentios e Deus. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória ela foi rompida, né? O Senhor Jesus, ele acabou com esse muro que separava, né, os gentios de Deus. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Essa passagem encontra-se em Efésios 2,18. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Glória a Deus por isso. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Essa passagem encontra-se em Hebreus 10:19. O subtópico 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. A irmã Genilda falou um pouco sobre isso, né? Sobre a lei mosaica a semana passada. Então, esse conceito, essa visão tripla, ela repousa sobre a parte moral, a cerimonial e a civil. Na verdade, são três esferas da mesma lei, ou seja, dentro da lei mosaica, a gente tem a esfera moral, cerimonial e civil. A civil diz respeito ao israelita como cidadão, né? Como ele é visto na sociedade. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação, que são os mandamentos. Essa é a lei moral, né? Tudo aquilo que a gente deve seguir, os 10 mandamentos. Já a lei cerimonial, ela é citada como sendo a circuncisão, o sacrifício, a comida e a bebida, os dias de festa, a lua nova e os sábados. Ou seja, está ligada a todas as cerimônias que os judeus faziam, tá certo? Então, essa
é a esfera da lei cerimonial. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus, né? Eles seguiam aqueles rituais, aqueles que seguiam religiosamente, né? Eram tidos como pessoas que estavam mais próximas de Deus, pessoas tementes a Deus. Por quê? Porque elas realizavam todos aqueles rituais. A revogação da lei e dos mandamentos é o subtópico 4. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Está lá em Efésios 2, o 15b. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas vim para cumprir a lei. Eu não sei dizer qual é o capítulo e versículo, mas quando Jesus diz assim, que todos os 10 mandamentos, eles estão resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? E quando ele diz assim, não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Lembra quando a gente estudou aquela parte lá do tabernáculo, né? Que o sacerdote ele fazia esses 2 tipos de sacrifício, pelo povo, né? E primeiro pelos seus pecados e depois pelo pecado do povo. E ele fez isso de uma só vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu em sacrifício. Então, o Senhor Jesus, ele cumpriu toda a lei, porque ele foi o sacrifício vivo. O cordeiro que foi imolado foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, com isso, ele se fez cumprir a lei. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, né? Porque a questão de você oferecer animais em sacrifício fazia parte daquela cerimônia. Então, o Senhor Jesus, ele revogou essa parte da esfera da lei mosaica, que é o cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Ou seja, os judeus, eles faziam todos esses rituais, cumpriam todo o cerimonial. Já os gentios, né, eles não entendiam isso e eles não faziam. É como hoje, se a gente for comparar, né, porque as pessoas dizem assim, por que é que vocês só celebram a Santa Ceia uma vez por mês? Né? Porque vocês pegam ali o suco representando o sangue e o pão, enquanto nas igrejas católicas, por exemplo, as pessoas recebem apenas a hóstia, né? Tem igrejas que ainda pegam, o padre pega a hóstia e ainda molha assim um pouquinho naquele cálice ali e dá para a pessoa, né? Tem outros rituais também. A gente costuma jejuar, né? Existem pessoas católicas que jejuam, sim, mas nem todas, né? Então, a igreja, nós temos alguns ritos, alguns cerimoniais que o povo do mundo não tem e que eles não entendem, né? Por quê? Porque quem vive na carne só entende o que é da carne, e quem vive no espírito é que vai entender as coisas espirituais. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessa ordenança ritualística, e assim a inimizade foi desfeita. A partir do momento que o Senhor Jesus, ele se entregou como um sacrifício vivo, né, pelo pecado de todos, ele acabou com essa inimizade entre judeus e gentios. E viviam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício
de aroma agradável a Deus. Essa passagem encontra-se em Efésios 5:2. Vamos lá para o tópico 2, que tem como título: Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Isso é bem complexo e vocês vão conseguir entender isso até o final da lição. Vamos lá para o subtópico 1, o conceito bíblico da paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, ou seja, nessa que estamos tratando, ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Vamos fazer uma comparação aqui. Tem 2 países brigando, certo? Ali não há paz. Mas quando a guerra acaba, se instala o estado de paz. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus morreu como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, ele instalou a paz entre os povos, né? É uma paz que eu posso dizer que excede todo o entendimento, né? E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Essa é a passagem lá de Colossenses 1:20. Quando a gente tem Cristo, tudo pode ao redor estar assim, um turbilhão de coisas acontecendo. Mas, quando nós temos ao Senhor Jesus Cristo, nós temos paz. Olha que coisa gloriosa é você ter o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque quando nós temos Cristo, quando a nossa mente está selada nele, quando nós meditamos diariamente nas coisas que vêm do alto, a gente consegue ter essa paz em meio à adversidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, complicado, né? Nós temos vivenciado aqui na nossa cidade, vamos falar aqui localmente, centenas de pessoas infectadas por esse vírus, né? Todos os dias temos notícia de mortes de pessoas, especialmente de idosos, né? Mas nós que estamos com a nossa mente ligada nas coisas do alto, essas coisas, elas não nos atingem. Pode até nos afligir por algum momento, mas quando nós retomamos a nossa consciência em Cristo, quando a gente lembra que o Senhor Jesus morreu por nós, quando a gente vê algum cristão neste momento, né, partindo para a glória, a gente tem a plena convicção que o Senhor Jesus chegou para essa pessoa, que ela morreu em Cristo, que ela estará salva, e isso é um conforto para nós, porque nós sabemos, né, que até a pessoa pode dizer, poxa, será que a irmã Elizabeth não tem sentimentos? Tenho sim. Eu estou fazendo aqui uma análise de maneira na racionalidade cristã, porque é certo que nós não sabemos perder nada, né? Nós não sabemos lidar com perdas, mas essa é a única certeza que temos, que é através da morte que nós chegaremos à vida eterna.
E nós precisamos aprender a aceitar melhor essas percas. Não é fácil para mim não também. Como eu disse, eu estou fazendo aqui uma análise mediante a palavra de Deus. Porque nós precisamos estar preparados para todos esses momentos. Então, quando vem a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, vem na nossa mente e nos faz entender que tudo isso que está acontecendo agora, a palavra de Deus, ela já dizia que ia acontecer. Tudo isso que está, essas pestes que é na palavra de Deus, ele se refere a pestes que assolarão o mundo. E o que é esse vírus? É uma peste que está assolando. É a palavra de Deus se cumprindo. Então, se nós meditamos nela de dia e de noite, a gente vai estar preparado. A gente sabe que essas coisas vêm. Mas a gente precisa ter a certeza da nossa salvação. A gente precisa ter a certeza que nós precisamos nos posicionar mediante toda essa situação. Porque a gente sabe que o Senhor Deus, Ele não se deixa escarnecer, né? Vamos lá dar continuidade à nossa lição. Vamos para o subtópico 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Olha aí o que eu estava falando. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Era o que eu estava dizendo às irmãs, que se nós estamos em Cristo, Ele é a nossa paz. Ele é a paz, como diz aqui, ó, é a nossa paz, e Ele é literalmente a nossa paz. Ele não é apenas o autor da paz, Ele é a nossa paz. É nele que nós buscamos refúgio. É o Senhor que é o nosso escudo e fortaleza, nosso refúgio bem presente nos momentos de angústia. Então, se estamos nele, Ele que é a paz, nos traz paz. E nós conseguimos, nos momentos difíceis, nos manter calmos. Por quê? Porque nós estamos com a nossa mente em Jesus. Lá em João 14, 27, ele diz assim: eu estou lhes deixando um presente, a paz de espírito. Glória a Deus. E a paz que eu dou não é passageira, como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Glória a Deus. Escutem bem o que o Senhor disse. Eu estou lhes deixando um presente, a paz de espírito. E a paz que eu dou não é passageira, como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Glória a Deus. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Porque o próprio Cristo é o nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre os homens, os judeus e vocês, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Então, Cristo fez algo grandioso, maravilhoso, que é difícil para muitos entenderem. Porque Ele pegou gentios e judeus, uniu a Deus e trouxe a paz entre todos. Porque antes nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Cristo. Assim como Ele reconciliou judeus e gentios. E Ele formou uma só família. Nós somos uma família em Cristo Jesus.
O subtópico 2.3, a nova humanidade formada pela cruz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a Igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia e a classe social desapareceram. Vamos ler aí Colossenses 3,11, que diz assim: nesta vida nova, não importa a nacionalidade, a raça, a educação ou a posição social de alguém. Estas coisas não significam nada. O que importa é se a pessoa tem Cristo ou não. E ele é igualmente acessível a todos. Isso assim, quando eu estava preparando a aula aqui, eu digo, Senhor, o Senhor criou um novo homem, criou uma nova família, que é a igreja. Olhem bem o que o Senhor diz, ele criou a igreja. Ele não criou placa de igreja, porque é muito sério. Nós vemos pessoas de determinadas congregações, né, determinadas denominações, que se acham melhor do que os outros. Aí eu, estudando e meditando, se Deus derrubou por intermédio de Cristo a muralha que separava gentios e judeus, por que nós cristãos levantamos muros? Porque a gente acha que a pessoa que é de denominação A ou de denominação B não vai ter salvação. Cristo, ele já derrubou tudo isso por terra. Ele criou a igreja, o corpo de Cristo. Então, nem eu, nem você tem direito de levantar muros como os judeus daquela época faziam, né? Nós temos mais que derrubar esses muros, que proclamar o Evangelho de Cristo, para que aqueles que ainda estão perdidos longe do Senhor encontrem também essa graça redentora, né? Então a gente tem essa função. Não cabe a nós dizer, aquela igreja ali, aquilo ali não vai prosperar, aquilo ali não é de Deus, não. Porque a palavra de Deus diz assim, que no meio da igreja o Senhor vem buscar os seus. Então, eu acredito que em todas tem pessoas que buscam o Senhor verdadeiramente. E naquele grande dia, o Senhor vai separar joio e trigo em todas as igrejas, né? Então, lembremos que não cabe a nós levantar novamente esses muros, né? Como existia lá antigamente, porque o Senhor, ele já derrubou, né? Como ele disse aqui, não existe mais circuncisão nem incircuncisão, porque o Senhor Jesus, ele já desfez toda a inimizade. Amém? Vamos lá para o tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. O 3.1 diz assim, Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz
era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu ele era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou de ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Imaginem que morte vergonhosa. Vocês já pensaram se hoje em dia existisse esse tipo de condenação? Eu acho que as pessoas elas não cometeriam mais crimes. Porque a pessoa ser chicoteada em praça pública, ter pedaços do seu corpo, cada vez que o chicote batia, aqueles ossos e aquele chumbo arrancavam pedaços. Vão aí imaginando a cena de Jesus. E Jesus ali calado, como uma ovelha muda. Batiam, escarneciam do Senhor, né? Xingavam, humilhavam e como se não bastasse. Aquela cruz que era pesadíssima, né? Antes disso, Jesus inclusive recebeu a coroa de espinhos, né? Porque diziam, não é o rei dos judeus? Toma a tua coroa. Coroa que perfurou o seu crânio, né? E depois de apanhar muito, de ser muito humilhado, o Senhor Jesus teve que fazer todo o percurso com a cruz nos ombros, carregando o peso dos nossos pecados por todo aquele caminho, até chegar ao lugar da crucificação, que foi o Gólgota. Chegando lá, os cravos, né, que eram pregos enormes, para poder, pensem, para poder ultrapassar os pés juntos aqui, o tamanho desse prego, né, dos cravos, como é chamado, nas mãos, que a posição na cruz, de braços abertos, ela faz com que os pulmões sejam comprimidos. E ali a pessoa ela vai morrendo também por asfixia. Imaginem a agonia de Cristo. Tudo isso por amor a mim, por amor a você, por amor àqueles que ainda estão no mundo. Uma morte terrível, uma morte maldita, como li aqui no início, uma morte maldita. Mas o Senhor fez tudo isso para reconciliar gentios e judeus, para reconciliar os homens e Deus. Vamos lá para o subtópico 2 do tópico 3, que diz: reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário. Vicário quer dizer que alguém fez no lugar de outro, não é? Jesus, ele fez o sacrifício no meu e no seu lugar. Por isso que se chama sacrifício vicário. Então, vicário é isso, que substitui uma outra coisa ou uma pessoa, né? Então, foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Eu vou ler aqui Efésios 2, os versículos 14, 15, 16 e 17, que é justamente esse pedacinho que eu li que diz: nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz. Aí é o versículo 2,14, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz,
é o versículo 2, 15. Capítulo 2, versículo 15. E também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, que é o versículo 17. Então diz assim, vamos lá, Efésios 2, 14. Porque o próprio Cristo é nosso meio de obter a paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus, e vocês, os gentios, fazendo de todos uma só família, derrubando a muralha de desprezo que nos separava. Pela sua morte, ele acabou com o ressentimento rancoroso que havia entre nós, provocado pelas leis judaicas que favoreciam os judeus e excluíam os gentios, pois ele morreu para anular todo aquele sistema de leis judaicas. Depois, ele tomou os dois grupos que se opunham um ao outro e os fez dele mesmo e os fez parte dele mesmo. Assim, ele nos combinou para tornarmos uma nova criatura. E finalmente houve paz. Como membro do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos um com o outro, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente, a rixa se acabou na cruz. E ele trouxe esta boa nova de paz a vocês, os gentios, que estavam tão longe dele, e a nós, os judeus, que estávamos perto. Então, o Senhor Jesus, ele foi o elo de paz entre judeus e gentios. Vamos para o subtópico 3 do tópico 3. Reconciliados na cruz em um novo corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade que existia na vertical, isto é, entre Deus, entre os homens e Deus, ou seja, verticalmente, né? Nesse sentido aqui. Nós aqui na ponta, aqui embaixo na terra, e o Senhor Deus lá no céu. Então, ele desfez essa inimizade na vertical. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, ou seja, todos estavam no mesmo patamar, né? Aqui na vertical, né, estamos bem distantes de Deus, o Senhor ele é soberano. Aqui na horizontal, né, estávamos de igual para igual, gentios e judeus. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Glorioso isso. Como eu estava explicando lá atrás, o Senhor, ele criou um único povo. Quando por intermédio de Cristo, nós fomos reconciliados com Ele. Então nós somos um só povo, né? Uma só família de Deus, que é a Igreja de Cristo aqui na Terra. Vamos para a conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja de Cristo. Queria aqui fazer duas perguntas aqui para as irmãs. Onde estaríamos hoje sem Jesus Cristo? E o que seria do mundo, da humanidade, se Jesus não tivesse nascido? Vocês já imaginaram? Onde eu e você estaríamos sem Jesus?
O que será que nós estaremos fazendo essa hora? Será que eu estaria aqui hoje ministrando essa aula de EBD? Será que você estaria aí parando para assistir essa aula? Onde estaríamos? Né? E o que seria do mundo, da humanidade, se Jesus não tivesse nascido? Como seria o mundo hoje sem Jesus? Vou voltar novamente neste momento que nós estamos vivendo, que vemos tantas pessoas se render a Cristo, né? A gente tem visto líderes, temos visto nos corredores de hospitais os médicos clamando, temos visto pessoas parando, orando a Deus do seu modo, clamando ao Senhor. Não é verdade? Então, sem Cristo nós não somos nada. Aí vamos fazer um comparativo. Antes, a nossa vida sem Jesus e a nossa vida agora, depois de Jesus. Antes, quando nós não tínhamos Jesus, nós éramos separados de Deus pelos nossos pecados. Antes, a ira de Deus estava sobre nós. Éramos guiados pelos pensamentos e pela mentalidade do mundo. Não éramos guiados pelo nosso amigo Espírito Santo, né? Nós éramos tidos como inimigos de Deus. E nós éramos escravos do pecado, do diabo e da condenação. Já estávamos condenados. Tudo isso antes de Jesus. E agora que nós temos nova vida em Cristo, glória a Deus. Depois de Jesus, ao invés de separados de Deus pelo pecado, nós fomos reconciliados com Deus e perdoados. Da ira de Deus que estava sobre nós, hoje com Cristo, né, a partir do momento que temos Cristo, Deus nos amou e mostrou sua misericórdia ao enviar Jesus para nos redimir. Antes, éramos guiados pelo pensamento e mentalidade do mundo. Agora, somos guiados por Cristo mediante a sua palavra. Glória a Deus. Antes, éramos inimigos de Deus. Agora, pela fé, somos filhos de Deus. Oh, glória! Antes, éramos escravos do pecado, do diabo e da condenação. E hoje, com Jesus, somos livres. O Senhor nos fez livres. Então, imaginem que presente nós ganhamos de Deus. Que presente o Senhor Jesus nos deu. A salvação, a reconciliação com os judeus e com Deus. O Senhor Jesus, quando carregou aquela cruz, que era minha e sua, não era dele não. Ela era minha e era sua. O Senhor Jesus levou naquela cruz todas as enfermidades, todas as dores, todas as nossas angústias. Ele levou naquela cruz. Nós somos livres, curados, sarados. Tudo isso por um amor tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não tem nem como mensurar o amor de Deus. Um Deus que mandou seu Filho amado vir a este mundo morrer por mim e por você. Um Deus que traçou todo um plano de salvação para que nós não perecêssemos, mas para que tivéssemos a vida eterna. E o que nós temos feito? Como está a nossa vida neste momento? Nós temos buscado alma para o reino? Nós temos todo dia agradecido a esse Deus por essa reconciliação que Ele proporcionou por intermédio de Cristo? Então, que nós possamos refletir e que nós possamos trazer essa graça
de Jesus para esses dias de hoje, quando ele diz que todas as nossas dores, todas as enfermidades já foram vencidas naquela cruz do Calvário. Então que a gente possa tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus já fez por nós. Que possamos estar com a nossa mente, né, selada por Ele, com a nossa mente ligada nas coisas do alto, para que a paz que excede todo o entendimento venha sobre nós. Então, minhas irmãs, o Senhor, Ele colocou em nossas mãos autoridade e poder. Então, coloca na tua mente, na mente do teu esposo, né, sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dos seus filhos. Você, dentro da sua casa, eu sou profeta, profetiza, né? Você também é. Nós temos poder para repreender todo o mal. Então, lancemos mão de todo esse presente que o Senhor colocou em nossas mãos. Neste momento difícil, não se descontrola não perde não a tua fé, não perde o foco. Lembra, quando a angústia, quando o medo tentar controlar a tua mente, ele, epa, para aí. A paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, vem agora sobre a minha mente, sobre a minha casa, sobre a minha família. É nele que nós devemos estar firmados. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, sempre, a todo instante, né, para que estejamos firmes. Amém, minhas irmãs? Sou grata a Deus por mais este momento, por mais esta aula. Agradeço a vocês que tiram esse tempinho. Nós estamos caminhando aqui para 47 minutos de aula. Mas sou muito grata a vocês que param, né, para ter esses ensinamentos, porque não são ensinamentos meus, mas são ensinamentos que vêm da palavra do Senhor, são ensinamentos da parte de Deus, né? E espero ter explicado e de uma forma que as irmãs tenham entendido. Mas se tiverem alguma pergunta, é só chamar lá no grupo e perguntar, não tenham vergonha, porque também eu não sei tudo, né? Tudo a gente aprende porque a gente vai estudando, e a mesma coisa são vocês. Então, não perguntem, teve dúvida, pergunte, porque é perguntando que a gente vai aprendendo mais e mais. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus, né? Tenham um domingo abençoado, um início de semana cheinho da presença do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.